Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal Eletromecânica do Frio. Para quem não me conhece, meu nome é Erivaldo. No vídeo de hoje é um conteúdo de uma série de vídeos de eletricidade básica. A gente aqui vai falar de tudo, de máquinas, equipamentos, componentes e também vamos falar um pouco da eletricidade básica. Talvez essas informações sejam muito simples para muitos, mas sabemos que tem muita gente que não tem esse conhecimento, né? E esse é o perfil do nosso canal. Então hoje nós vamos falar da primeira lei de Ohm, que é a relação entre as grandezas elétricas. E assistam o vídeo até o final, se inscrevam, compartilhem, dê o seu joinha, ative as notificações para que a gente possa mandar mais conteúdo. Vamos ao vídeo então, depois da vinheta. Aqui nós temos dois instrumentos que não pode faltar na mala de ferramenta de um mecânico, de um técnico, perfeito? Então nós temos aqui o nosso alicate amperímetro. Essa garra é para envolver o fio e a gente medir a corrente. Nós vamos fazer isso na prática, certo? Então aqui nós temos a escala de corrente alternada, certo? A senoide lá em cima, abaixo do A. Então quando eu quiser medir corrente com alicate, eu vou pôr nessa escala de corrente alternada. Aqui eu tenho a escala de tensão, então ela vai de 750 a 200 volts. Se eu for medir 110, eu ponho na escala de 200. Se eu for medir acima de 200, eu ponho na escala aqui no nosso 750. Aqui nós temos a escala de tensão corrente contínua para medir placas eletrônicas e componentes eletrônicos, né? Aqui nós temos a escala de diodo, que também é um componente eletrônico, nós não vamos usar agora isso. E a escala das resistências, resistência ôhmica. Então começamos com 200 ohms, 2K, que quer dizer 2000 ohms, 20K, 200K, 2 mega. Perfeito? Em cima também é para medir resistência ôhmica, mas é em outro caso, né? Tá? Então hoje nós vamos medir a corrente e a tensão de corrente alternada. Aqui nós temos também o nosso multímetro. A escala azul do multímetro lá em cima com a letra ômega é para medir resistência. Perfeito? Aqui corrente em miliampere alternada. Aqui essa escala é para medir capacitância, capacímetros. Aqui essa escala amarela é tensão alternada e tensão contínua. Então, nós vamos utilizar o nosso multímetro primeiro para medir a tensão aqui no nosso circuito, tá? E no nosso alicate amperímetro, nós vamos medir a corrente. Perfeito? Então nós vamos utilizar os dois instrumentos. Então aqui nós temos um circuito que nós chamamos de circuito misto, né? Por que é um circuito misto? Porque eu tenho duas lâmpadas ligadas em paralelo e duas lâmpadas ligadas em série. Perfeito? Mas o que é o paralelo? Eu tenho um caminho independente para cada lâmpada, tá? Eu tenho um caminho independente para cada lâmpada. Aqui eu tenho um caminho para duas lâmpadas. Primeiro eu vou energizar. Pronto, está energizado. Vamos colocar na escala de tensão corrente alternada. Vamos ligar o aparelho. Vamos medir a nossa tensão na entrada aqui, ó. R$ 234 volts. Aqui 0 volts. Vamos ver o que acontece quando eu ligar
essa lâmpada. Lembrando que nós temos 4 lâmpadas com potência de 40 watts cada uma. Então isso quer dizer que se eu alimentar essa lâmpada em 220 volts, numa potência de 40 watts, ela vai me dar a luminosidade normal para essa potência. Vamos ver o que acontece quando eu ligar esse botão. Viram que a intensidade das duas lâmpadas está igual. Vamos ver quanto dá aqui. 237 volts. Vamos conferir aqui. 237 volts. Tá? Mas perceberam que as duas lâmpadas que estão em série, elas estão mais fracas? Isso quer dizer que é um circuito que está sendo dividido a tensão. No circuito em série, se uma lâmpada queimar, vamos ver o que acontece quando uma lâmpada queima. Se essa daqui queimar, olha o que aconteceu com a outra. Porque o circuito está em série. Foi interrompido o circuito, certo? Vou ligar ela de novo. Percebam que a lâmpada ligou. Porém, a tensão aqui caiu. Por que que caiu? Porque a potência dessas duas lâmpadas são iguais, então a tensão se dividiu. Deu para entender? Circuito paralelo, um circuito em série. Agora vamos fazer outra atividade. Nós vamos medir a corrente com o nosso alicate amperímetro. Vamos ver quanto que deu a nossa corrente aqui. 0,17 amperes, certo? Vamos ver essa lâmpada aqui. Se dá para ver. Zero 0,16 amperes. Diferencia aí, né? E vamos ver aqui quanto está dando. Tá meio difícil de ver, né? Deu 0,12 amperes. Vamos ver aqui. Acho que dá para ver, né? 0,10 amperes, certo? Vamos considerar 0,11. Agora vamos ver o que acontece quando eu mexer nessa chave aqui. Opa! Acendeu mais forte, né? Por que que ela acendeu mais forte? Nós vamos entender isso daqui a pouco na lousa, tá? Só vamos medir a tensão para a gente ter certeza de quanto que deu aqui. Olha lá, 238 volts. Viram a intensidade da lâmpada? Legal. Faltou um detalhe aqui. Foi medir a corrente total, né? Vamos ver quanto dá a corrente total. A corrente total dá 0,50 volts. Então, nós vamos para a lousa agora. Anotei todos esses dados. E vamos entender a lei de Ohm, por que que ocorreu esse comportamento. Todas aquelas medições que nós fizemos na bancadinha, eu anotei aqui, certo? Então nós tivemos 238 volts, a corrente dessa lâmpada foi 0,17, essa também, aquela lá foi 0,11, porque a tensão, tivemos uma queda de tensão lá. Então, o que aconteceu? Quando eu fechei essa chave, por que essa lâmpada acendeu com mais intensidade? Porque a resistência que existe nas lâmpadas se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, se eu fechei essa chave, a corrente elétrica ela fez o caminho mais fácil. Então aqui ficou a tensão de 220 volts, não se dividiu porque a corrente não veio para cá. Simplesmente ela desviou dessa lâmpada que tem uma resistência e por isso que ela acendeu com maior intensidade, porque a tensão ficou toda para ela. E quando eu abro essa chave aqui, aí a tensão vai percorrer esse caminho, como elas estão em série,
mas por outro lado a luminosidade da lâmpada vai cair porque a lâmpada é para 220 e a tensão de alimentação ficou 114 volts. A primeira lei de Ohm diz que a corrente é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Então nós vimos isso aqui na prática, né? Perfeito? Agora, quando diz inversamente proporcional à resistência, é que como o resistor ele se opõe à passagem da corrente elétrica, então quanto maior a resistência, menor a corrente, tá? E quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica, certo? Então, quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. Perfeito? Por isso que é inversamente proporcional à resistência. Nós estamos falando de resistência, né? Então aqui nós temos essa pirâmide que quando eu tenho tensão, que é a letra U maiúscula é para efeito de cálculo, a tensão, R maiúsculo é resistência e o I é intensidade de corrente. Aqui nós temos a potência, que é um P, o nosso tensão, que é em U, e a intensidade de corrente. Tá? Então, essa pirâmide ela facilita muito o nosso cálculo, bem básico que nós vamos fazer agora. Né? Quando eu quero saber a tensão, é resistência versus multiplicado pela corrente. Se eu quiser saber a corrente, é tensão dividido por resistência, um sobre o outro. Perfeito? E quando eu quiser saber a resistência, é a tensão dividido pela corrente. Mesma coisa se aplica aqui, tá? Se eu quiser saber a potência, é a tensão vezes a corrente. Se eu quiser saber a corrente, é potência dividido pela tensão. E se eu quiser saber a tensão, é potência dividido pela corrente. Então, nós temos uns valores aqui, né? Só que nós não temos os valores de resistência. Então, vamos lá. Então, eu sei que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, substituindo, eu tenho resistência, a tensão 238 dividido por 0,17. Perfeito? Se você for na sua calculadora, vai dar aproximadamente 1.400 ohm. Então, resistência é igual a 1.400 ohms. Eu tenho a resistência e eu quero achar a tensão. Vamos ver onde que vai parar isso aí. Então, eu quero saber a tensão, certo? Então, a tensão nesse circuito, então, tensão é igual a R vezes I. Então, tensão é igual a R, né, 1.400, I é 0,17. 0,17. Então, se você for na sua calculadora, você vai encontrar aí 238 volts. Certo? Eu já fiz essa continha, mas se vocês quiserem acompanhar o cálculo, tá bom? Então, essa aqui é a relação das grandezas elétricas da lei de Ohm. Você vê que está muito relacionado, né? Vamos ver aí, por exemplo, eu não sei a corrente. Eu quero saber a corrente, certo? Vamos dizer que eu não tenho a corrente, né? Mas eu tenho a resistência e a tensão. Então, eu divido U sobre R. Se você for na sua calculadora, você vai encontrar um valor aproximado de 0,17. Perfeito? Então, essa aqui é a lei de Ohm. Isso aqui vocês podem baixar na internet, eu coloquei aqui para a gente entender melhor. Depois nós vamos fazer uns cálculos utilizando essa calculadora, chama, né? Calculadora das
potências das grandezas elétricas. Já achamos os valores aqui. Existe uma relação matemática bem exata, né, entre essas grandezas elétricas. Por exemplo, ali, ó, potência é tensão vezes a corrente. Então, se eu quero saber a potência, tensão vezes a corrente. Substituindo, é 238 vezes 0,17. Então, vamos lá. 238 vezes 0,17 é igual a 40,46, se vocês olharem na calculadora de vocês. Então vai dar um pouquinho a mais do que a potência da lâmpada. Perfeito? Em qualquer relação que a gente fizer, vai dar a conta praticamente bem aproximada, tá, gente? Então aqui nós temos também a calculadora das potências, que você tem outras relações. Por exemplo, a potência é U ao quadrado sobre R. Aqui você faz vários cálculos e chega sempre no valor aproximado. Então essa aqui é a base de todo o cálculo da eletricidade básica, da eletrodinâmica, começa por aqui. Um detalhe que eu não falei, né, foi a nossa corrente total, né? A nossa corrente total, vamos lá, que é a soma das correntes das lâmpadas, né? 0,17 mais 0,17, que é da outra lâmpada, mais a outra que deu 0,12, né? 0,12, que é igual a 0,46, tá? Se você for na calculadora de vocês, vai dar, aqui eu não sei, vai dar para ver aí, né? Que é a corrente total do circuito. Não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações, dá um like pra gente. Um abraço a todos e até a próxima!